Então, pessoal, vou fazer de uma forma diferente aí para as nossas aulas essa semana. Eu vou tentar fazer com áudio, filmar um passo a passo, ao invés de ficar tirando as fotos conforme eu estava fazendo, tá? E eu passo esse vídeo para vocês nas aulas e vocês vão tirando as dúvidas. Então, vou tentar fazer hoje, essa semana, para a gente 3 receitas, tá? E como a gente vai otimizar o nosso tempo fazendo elas também, como a gente consegue, em um curto período de tempo, fazer essas 3 receitas bem rápidas, tá? Então, a gente vai fazer queijo, a partir aí de leite pasteurizado, certo? E o coagulante, esse aqui é o coagulante, vocês conseguem encontrar esse coagulante em qualquer mercado, até agropecuária, tá? Normalmente eu compro no Bistec, esse tipo de coagulante aqui. Dá para coagular com ácido também, suco de limão, vinagre, mas não fica a mesma coisa e muda a estrutura do queijo também, tá? E não é todo queijo que você consegue fazer, já com esse aqui você consegue fazer qualquer tipo de queijo. Primeira coisa, então, 5 litros de leite pasteurizado, então leite de saquinho aqui, né? Lembrando, dá para fazer com leite de caixinha? Também dá, mas o leite de caixinha, se vocês olharem lá nos ingredientes, olha aqui no leite pasteurizado, né? Ele só tem leite aqui como ingrediente, não tem outro, né? Se vocês peguem lá a lista de ingredientes do leite de caixinha, vocês vão ver que já tem vários estabilizantes, emulsificantes, etc, né? Não tem só leite lá, considerando também que a porcentagem de gordura é menor, né? Lá é até 3%. Aqui você tem o mínimo de 3%. Normalmente você tem muito mais do que isso, né? Então, de 5 litros de leite, nós vamos tirar aqui mais ou menos 500 gramas de massa, né? 10% disso aqui vai ser queijo. E aqui a gente vai fazer 2 processos. Eu vou usar metade dessa massa para fazer um queijo meia cura e a outra metade para fazer um requeijão, certo? E para acompanhar esse queijo que eu vou fazer aqui, eu vou fazer também um furrudum, que é um doce de mamão verde que eu vou explicar para vocês depois. O primeiro passo aqui é a gente elevar a temperatura daquele nosso leite a 35 graus, tá? Uma coisa importante, bom, é claro, ter termômetro. Eu estou sem termômetro aqui agora, porque eu emprestei ele para minha irmã e ela não me devolveu, tá? Então, como que a gente vai fazer? Isso aí já serve também para quem não tem termômetro em casa, que eu sei que vários de vocês aí não tem, né? Então a gente vai meio que medir a temperatura do leite com a sensibilidade aqui da nossa pele, né? Então a temperatura 38 graus, né? Como que a gente sabe que esse leite está perto disso, né? De 35 a 40 graus mais ou menos, né? Primeiro é importante você ficar mexendo nessa primeira etapa para essa temperatura ela ser uniforme, ela não ficar só na parte de baixo da panela, certo? E para quem a temperatura desse em torno de 35, 38 graus é aquela temperatura que a gente chama de temperatura de mamadeira, né? A gente coloca aquela temperatura de banho de criança, a gente vê que está quente, mas ela não agride a nossa pele, certo? Então é aquela temperatura, às vezes, muitas vezes de banho realmente, né, que a gente vê que amornou, mas ela não agride. Eu consigo deixar meu dedo ali, contar até 10 e não vai ter problema algum quanto a isso, né? Eu consigo manter sem agredir a minha pele. Então o que a gente vai fazer aqui agora é elevar essa temperatura então até cerca ou mais ou menos aí 35 graus. Então, gente, vamos lá, olha só. Fiquei mais ou menos uns 3 a 4 minutos aqui para chegar na temperatura de 35 graus, né? É aquilo que eu falei para vocês. Eu consigo colocar meu dedo, eu vejo que está confortável aqui pro meu dedo, né? Está confortável, mas ao mesmo tempo eu vejo que está quente, né? Então, aquela temperatura que eu vi que realmente que, por exemplo, eu posso tomar esse leite e não vou queimar minha língua, posso dar para uma criança e ela não vai se queimar, certo? É assim mais ou menos que eu consigo saber que está próximo aí a essa temperatura de 35 graus, certo? É próximo, é claro que aqui eu não consigo ter um termômetro, quem tiver um termômetro em casa vai conseguir medir isso com precisão. O que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou colocar o coagulante, o coalho aí, certo? O importante é que esse coalho, se você se for com leite fervido já, ou se você ferver o leite, você vai matar as enzimas que tem aqui e ele não vai coagular, certo? Então, por isso que a gente tem que sempre levar essa temperatura, que é como se fosse uma temperatura ambiente aí de regiões mais tropicais, né? Vai ficar em torno desses 30, 35 graus aí no verão, certo? O que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai colocar o coalho. 5 ml. Essa tampinha dele aqui tem certinho 5 ml, tá bom? Até o próprio fabricante já informa isso, tá? Só que eu não vou colocar direto, tá? Porque se você colocar direto, você vai formar riscos de coagulação aqui no leite e a gente não quer isso, tá? A gente vai diluir então em um pouco de água, mais ou menos aí uns 50 ml de água, você dilui isso em água e daí você coloca mexendo, certo? Aqui no leite.
Mistura bem. Não se preocupe, não vai ter nenhuma reação inicial. Não é que nem quando a gente coloca limão ou vinagre no leite, que às vezes ele talha, né? Ele coagula quase que imediatamente. Aqui não, aqui isso vai demorar um pouquinho mais. Por isso que agora, qual que é o nosso passo? Nosso passo é deixar esse leite aqui descansar por 45 minutos. Tá? A gente vai tampar, eu vou tampar ele aqui e vou deixar ele descansar por 45 minutos. Então, pessoal, vamos dar sequência aqui. Agora eu estou falando e filmando ao mesmo tempo. Perdi minha câmera Woman aqui momentaneamente, tá? Como que a gente vai dar sequência aqui, então? Nosso queijo já descansou 45 minutos, certo? Vocês vão reparar que ele está parecendo um pudim em cima aqui, né? Olha só como ele está bem firminho, parecendo uma gelatina, tá? Então é sinal que ele já está coagulando, certo? Como que a gente vai proceder agora? Agora eu vou fazer o que a gente chama de corte xadrez no queijo, tá? Vou pegar uma faca e vou cortar. Olha só como eu tô cortando, parece que eu tô cortando uma gelatina realmente, né? Uma panacota, certo? Ó, então eu corto. Para quem tem interesse em pesquisar aí, panacota original se fazia nessa maneira aqui de coagulação de leite, tá? Não se fazia muito como a gente faz hoje em dia. Então, ó, eu corto esse meu queijo xadrez, cortei ele em xadrez. Vejam o corte, né? Quase imperceptível para vocês aí. Mas vocês vão cortar ele em xadrez e agora a gente vai deixar de novo. A gente vai tampar e deixar descansar de novo aí mais 15 minutos agora, perfeito? Então mais 15 minutos de repouso. Pessoal, dando sequência aqui então, tá? Olha só, a gente esperou repousar aqueles 15 minutos, né? Depois a gente fazer o corte xadrez. Agora vocês conseguem ver que dá para observar bem mais já, né? Já dá para observar a diferença do nosso corte, ó. Ele continua parecendo um pudinzinho, né? Nesse formato aqui, na realidade, a gente já tem um tipo de queijo, tá? Esse queijo aqui, ele se chama stracchino, né? Um queijo italiano. Se a gente tirar ele daqui agora e deixar esse soro escorrer, né? Essa água, deixa eu pegar uma colher aqui para vocês vão ver o que eu tô falando. Essa água aqui, ó. Olha só, isso aqui é o soro do leite, né? Se a gente pegar isso aqui e deixar esse soro escorrer, a gente vai ter uma pasta bem mole, assim, um queijo realmente bem novo, né? É um queijo que estraga muito fácil, mas ele é quase como se fosse um requeijão, tá? Mas ao mesmo tempo ele não é consistente, ele se esfarela muito. Perfeito? Qual que vai ser o nosso passo aqui agora, então? Agora eu vou pegar fouet, tá? E vou dar uma quebrada, olha só. Como eu quebro e como, na realidade, ele se mistura de novo com o soro, né? Olha só. Tá? Se eu tentasse separar ele aqui agora, daria muito mais trabalho, na realidade, tá? Ó, eu dei uma quebrada em todo ele, tá? Não precisa forçar, não precisa mexer muito, é só com o peso do fouet, basicamente. Ó, só com o peso do fouet ele se quebra, tá? Então é quase como se fosse fazer uma coalhada, né? Aqui seria quase o que a gente chama de coalhada molhada, né? Depois vocês vão ver que a gente tem também a coalhada seca, certo? O que eu vou fazer aqui agora, então? Eu vou aquecer agora até 55 graus, mais ou menos, tá? Ih, professor, e agora? Como é que eu faço? Gente, é o seguinte, como que eu vou saber sem termômetro que está a 55 graus, tá? É a mesma coisa, eu vou colocar meu dedo aqui e eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Se eu contei 3 e já não consigo mais deixar meu dedo, já está acima de 60 graus, tá? Essa é uma técnica que a gente usa aí, um macete que a gente usa para saber temperatura, tá? Ou seja, se eu contei até 3 e não consegui mais deixar meu dedo, ele já passou de 60 graus ou 65, tá? Então eu contei até 5, eu sei que ele vai estar em 50 graus esse queijo aqui, perfeito? Vou parar a filmagem agora para aquecer e volto na hora de aquecer. Então, aqui ó, estou aquecendo, certo? Repare como esse soro ele começa a subir conforme eu começo a aquecer e conforme, né, e a massa do queijo vai descendo. Então eu vou aquecer aqui a 55 graus, certo? E conforme eu dou uma leve mexida, não fico mexendo, só para ficar uniforme a temperatura, tá? Deixar a temperatura uniforme aqui. Ó, coloco meu dedo aqui para ver a temperatura, ó, tô contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainda, ó.
Quando eu cheguei no 7, começou a ficar quente demais, tá? Então ainda não está na temperatura que eu quero realmente que ele chegue. Vamos deixar mais um tempo aqui. Então, olha só, agora que ele chegou na temperatura que a gente, cerca aí de 55 graus, 60 graus, né? Vocês podem ver que a massa, outra forma de perceber é isso, a massa praticamente ela desce toda, tá? E o soro sobe. E outra eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3, no 3 já começou a, tipo, já não consegui, ó, 1, 2, 3, no 3 já começa a formigar, né? A doer um pouquinho o dedo. Então é a hora realmente de a gente parar, tá? Aqui eu vou deixar ele repousar mais 15 minutos e a gente vai dividir, eu vou dividir essa massa em duas etapas. Eu vou pegar um pouco dessa massa para fazer o nosso Minas Frescal, tá? E a outra metade dessa massa, vocês vão ver que eu vou deixar aqui e vou elevar a fervura, que essa massa que eu vou levar a fervura mais ainda, né? Daí eu vou levar a temperatura ao máximo, certo? Para fazer, no caso, daí o nosso requeijão, perfeito? Uma coisa que se observa, vocês já conseguem ver a quantidade de líquido, né, e diferença realmente. E quem vai fazer com leite cru, né, não com leite pasteurizado, vocês vão ver que essa massa aqui, ela fica muito mais uniforme. A coloração dela é um pouco diferente, não é tão esbranquiçada, ela já tem até uma tonalidadezinha de amarelo, tá? E realmente essa massa aqui, ela fica muito mais uniforme, ela não fica tão esfarelenta como tá nesse nosso caso aqui. Perfeito? Pessoal, então, antes de começar a fazer o queijo, falar um pouquinho sobre as formas, tá? Eu, desde o ano passado, quando eu comecei a lecionar aí na Estácio, eu já adquiri essas formas de queijo, tá? Eu vou fazer o nosso queijo com elas. Aqui são formas para fazer ricota, certo? A gente está fazendo ricota. Ah, professor, não tem forma de queijo. Para quem quiser comprar, digita aí qualquer site aí, Mercado Livre, vende, é bem barato, tá? Professor, não tenho, como que eu faço? Gente, pega um pote velho que vocês tenham em casa aí, tá? Pega uma ponta de uma faca quente ou um prego, façam vários furos aleatórios de uma forma a transformar numa peneira, vai servir como forma também, tá? Não tenho pote, não tenho como fazer, como furar, etc. Usa escorredor de massa, tá? Usa peneira, ou até mesmo um pano de prato, tá? Vocês podem usar para ir apertando ele. Na realidade, até fazendo um pano de prato fica até um pouco mais fácil. Só que vocês não vão conseguir, é claro, dar aquele formato redondo de queijo mais tradicional, tá? Mas qualquer utensílio desses que vocês tenham em casa, vocês vão conseguir usar para estar dando formato e para escorrer o queijo de vocês também, certo? Então, pessoal, agora quando terminou de descansar todo o tempo que tinha que descansar, a panela ainda vai estar quente, né? Mas a gente consegue tocar nela aqui. Pode reparar, olha só, que todo o soro subiu e a massa desceu praticamente toda, tá? Não quero mexer, não quero puxar muito para cima aqui, porque eu quero ter uma facilidade para retirar realmente essa massa depois. O que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou te retirar esse soro aqui, tá? Mas eu ainda não vou descartar esse soro. Por quê? Vocês estão vendo essas partículas pequenas aqui, ó? Tudo isso aqui é gordura. Isso aqui depois vai virar, ou poderia virar ricota, ou nesse nosso caso vai virar o nosso requeijão, tá? Então por isso que aqui eu ainda tenho algumas partículas que se eu colocasse diretamente na nossa peneira, a nossa forma de queijo, ou numa peneira, ou até mesmo num pano, né? Isso aqui ia passar tudo, tá? Por isso que a gente ainda vai guardar esse soro para utilizar depois. Olha só, então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir retirando aos poucos aqui esse meu soro, tá? Observem que se fosse como leite cru, como eu falei, às vezes nem essas partículas aqui em cima elas ficam, tá? Às vezes ela já fica praticamente só o soro realmente. E só de você virar a panela você consegue já separar ele facilmente, tá? Nesse caso, como eu sei que lá no fundo ele está bem esfarelado, eu quero realmente tirar aos poucos. Pode ajudar com uma caneca, poderia virar um pouquinho a panela aqui também, mas como eu estou mostrando vocês devagarinho, estou fazendo esse passo a passo aqui, tá? Reparem, ó, quantas partículas brancas nós temos ali, ó. Isso aqui tudo depois a gente vai utilizar, isso aqui tudo depois vai virar requeijão, tá? Aqui na realidade a gente já tem uma massa de vários tipos de queijo, tá? Queijo, a sua diferença, é claro que vai dar uma diferença de um tipo de leite para outro, mas normalmente o que vai demandar a textura, né,
sempre vai ser a temperatura que você aqueceu. Vocês viram que naquela primeira etapa a gente já tinha um tipo de queijo, né? Então sempre vai ser a temperatura que você aqueceu, né? E depois o tempo de maturação desse queijo. É isso que vai dar as diferenças do queijo, né? É claro para alguns tipos de queijos azuis, como o gorgonzola, o roquefort, a gente precisa também de bactérias específicas, né? Para aquele tipo de queijo. Ou, por exemplo, para um parmesão, né? A gente vai precisar, claro, aí de 2, 3, 4 até 5 anos de maturação. Tá? Vocês vão, olha, comecem a reparar que já começa a surgir aqui na panela um pouquinho da nossa massa. Nessa etapa eu não estou muito preocupado aqui em se eu estou passando para cá, tá? Um pouco de massa ou não. Porque como eu vou dividir essa massa para meio que fazer meio a meio, para metade virar queijo e metade virar requeijão, tá? Eu não estou muito preocupado se eu estou passando para cá ou não. Se eu quisesse realmente que toda essa minha massa aqui fosse otimizada em queijo, eu já estaria peneirando aqui, tá? Isso é importante para vocês. Então pode ver que às vezes eu pego uns pedaços de massa aqui, ó. Deixa eu pegar, olha só. Eu pego uns pedaços de massa, vejam que eu já consigo até tocar nessa minha massa aqui, ó. Tá? Mas eu não estou importando muito porque eu vou voltar depois tudo isso aqui para a panela. E tudo isso aí vai virar o nosso requeijão, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou terminar de retirar essa massa daqui, vou fazer a divisão e vocês vão entender o que eu estou falando um pouco melhor. Então, gente, olha só como é que falei, né, da massa. Reparem que ainda tem um pouco de soro, tem bastante soro aqui ainda, tá? Eu praticamente separei 2 desses daqui de soro e ainda vai sair mais, tá? O que eu vou fazer aqui agora então? Eu vou dividir essa massa, tá? Na realidade eu vou pegar aí mais ou menos, eu vou deixar 1/4 dela para fazer o requeijão e o restante eu vou separar para fazer o nosso queijo, tá? Porque ela ainda vai diminuir muito, tá? Vocês vão reparar ainda que dessa quantidade que eu tenho aqui, como tem bastante soro, quando eu começar a espremer ali na forma de queijo, ainda vai diminuir bastante, tá? Essa quantidade. E quanto mais eu maturar esse queijo, né? Quanto mais eu deixar, vocês vão ver que até na primeira semana ele chega a perder 30% do tamanho dele, tá? Então quanto mais eu maturar esse queijo aqui, menor vai ser o meu resultado final. Tá? Por isso que queijos são tão caros, principalmente os mais maturados, né? Feitos de forma realmente correta, né? Então vocês vejam aqui essa massa, ó, que sobrou aqui, e é a partir daqui que a gente vai começar a fazer o nosso queijo. Pessoal, então agora aqui, ó, vou começar a separar um pouco dessa massa que vai virar o nosso queijo Minas Frescal, tá? Olha só aqui na panela, então, eu vou começar a pegar um pouco dela e vou começar a colocar na minha forma. Poderia aqui ser uma peneira, um pano, um pote que você furou, como eu falei, você tem várias possibilidades, né? Então eu vou colocar um pouco, veja assim como cai bastante soro. Lembrem que esse soro a gente ainda vai utilizar, então não desperdicem nada dele, tá? Tem muito queijo aqui, parece que não, mas tem muito queijo aqui ainda, tá? E eu vou com meus 4 dedos, né, pressionar levemente, ó, como eu pressiono e já fica saindo bastante soro embaixo, né? Então eu pressionei, certo? Até ele já começar a adquirir um certo formato. Vou pegar mais um pouco dessa nossa massa, vou colocar aqui e continuo pressionando. Professor, você não colocou sal até agora. Não coloquei sal. Por quê? Porque a gente vai salgar esse nosso queijo com salmoura, tá? Só depois que ele já estiver no formato dele final. Uma forma de você salgar também, tá? É agora. Quando você está fazendo essas camadas, você pode vir aqui e jogar um pouquinho de sal. Só que daí você faz camadas mais finas quando você está colocando aqui, tá? Para não ficar o sal muito intercalado em regiões muito grossas. Então você vem aqui e joga sal. Só que eu não gosto porque não fica uniforme. Eu prefiro a salmoura, tá? Que é um passo que eu vou mostrar para vocês aí quando a gente vai fazer provavelmente só amanhã essa etapa da salmoura, tá? Então, ó, continuei colocando aqui. Vou colocar mais um pouco da minha massa, tá? E reparem aqui, ó, que praticamente não sai muito queijo, né? Então não façam furos muito grandes, tá? Ele realmente vai fixando, né? E sai muito pouco queijo. E esse pouco que sair, a gente ainda vai aproveitar depois, tá? Isso é importante aqui. Mesmo que você não fosse fazer requeijão, daqui desse soro também sai ricota, tá? Você poderia colocar, ó, você pode ver que tem muita partícula branca aqui ainda, né? Ó. Daqui, de todas essas partículas brancas aqui, ainda sai
bastante ricota daqui, tá? Então vocês vejam que está enchendo, mas não se enganem, tá? Essa quantidade daqui, essa quantidade que está aqui, ó, ela ainda vai reduzir praticamente pela metade depois que eu terminar de espremer, certo? Então eu peguei aqui, eu vou pegar a última parte do nosso queijo, tá? E vou deixar mais ou menos uma quantidade, como eu falei para vocês, né? 1/4 aqui para a gente fazer o nosso requeijão, certo? E o resto eu vou continuar espremendo aqui. Pessoal, então aqui, ó, eu continuo pressionando bastante com os meus dedos aqui, né? Já saí bastante, vocês podem reparar que eu já vou dando um formato arredondado para ele, né? Eu pressiono e giro, pressiono e giro, pressiono e giro. Tem gente que coloca peso, coloca um quilo de, quando você faz em forma maior, né? Coloca um saco de feijão, coloca alguma coisa para fazer peso, dá para fazer assim também, tá? Mas eu particularmente gosto de fazer aos poucos, assim, já dando formato, tá? Se você tem duas formas, ou se você fez duas formas, uma forma mais acelerada de fazer isso também, o que é? Até você pode notar que a forma vem com essas pontinhas aqui, né? Ó. Justamente é isso, é você encaixar aqui uma na outra, e daí você vira, olha só, como já vai dando formato aí de queijo, né? Então você vira, porque daí normalmente o soro tende a descer, né? Então quando você vira assim, você já consegue extrair bem mais soro, né? Se vocês não estão fazendo com forma assim, estão fazendo com as formas mais caseiras, sempre tenta pegar alguma coisa que seja equivalente, que você vai conseguir mexer, tombar. Aqui nesse formato aqui, ó, ele já tem uma certa resistência, tá? Eu não vou tirar ele todo aqui, ó, mas olha só, ele já ganha certa resistência já, tá? Quando eu voltar aqui, quando eu tombar ele aqui, o que vai acontecer? Tem muito soro nele ainda, então a tendência dele é esparramar, né? Então eu não vou tirar ele todo aqui, tá? Eu vou voltar com ele aqui. Ó, veja como ele já tinha saído um pouco para fora. Mas ele já tem uma certa firmeza, não o suficiente, porque ainda tem muito soro, né, lá dentro. Então por isso que a gente deve continuar espremendo aqui, tá? Até realmente a gente sentir que ele está bem firme, tá? Muitas vezes até a gente deixa ele 24 horas aí dentro dessa forma aqui. Então, pessoal, vamos fazer agora o início do nosso requeijão, tá? Então, lembrem que sobrou aquele um pouco de massa que eu deixei na panela, tá? Não lavei aquela panela, é a mesma panela, certo? Vou fazer o quê? Vou retornar agora aquele soro de leite que a gente tinha tirado na primeira etapa, tá? Então, eu vou retornar todo o soro de leite para a panela. Deixa eu pegar a outra parte aqui. Vocês vão ver que vai voltar uma quantidade grande, né? Vai praticamente encher a panela de novo. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou ferver. Agora eu vou elevar até a temperatura aí de cerca de 90 graus a 100 graus, tá bom? Então a gente vai iniciar um ponto de fervura nesse nosso queijo aqui com o próprio soro do leite. Então, gente, eu deixei levantar a fervura, como eu falei para vocês. Vocês reparem que não é uma fervura violenta, né, que fica borbulhando aqui. É uma fervura bem branda, tá? Apesar de estar em fogo alto. E vocês vão reparar a primeira coisa, que vai ter uma mudança de coloração daquele líquido bem amarelo, olha só. Aquele líquido bem amarelo, ele se torna um pouco transparente, aquele soro amarelo se torna um pouco transparente. E ao mesmo tempo essa massa que ela estava embaixo, ela agora volta a subir e vocês vão notar que ela vai meio que ficar unida, certo? Que é o que a gente vai precisar agora para tirar essa massa daqui para fazer o nosso requeijão, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, para fazer ricota, né? O que vocês poderiam ter feito? Naquela etapa, deixa eu desligar o fogo aqui, naquela etapa onde nós voltamos com o soro aqui dentro, tá? A gente poderia ter voltado com o soro e ter acrescentado 1 litro de leite, mais ou menos, tá? Levantado fervura e aquela massa que sobraria ali a gente poderia fazer ricota. É uma forma assim, de a gente aproveitar quase que 100% de todo o resíduo realmente de massa, de gordura, né, que sobra no leite, basicamente vai fora realmente só o soro, tá? O que eu vou fazer agora, basicamente, é separar essa massa aqui, tá, do soro e depois vocês vão ver o resultado final. Então, como eu falei para vocês, estou separando a massa. Vocês vão notar que essa massa praticamente ela vai estar toda na superfície, tá? Embaixo aqui é só soro, ó. Se eu puxo aqui basicamente só tem soro, tá?
e até aquelas micropartículas que a gente tinha antes de gordura, né, que vocês poderiam reparar antes, elas estão praticamente todas em cima, tá? Então é muito fácil como escumadeira de vocês pegarem. Se quiserem ainda ser mais minuciosos, vocês podem pegar uma peneirinha bem fininha, né, e vir tirando com uma peneira também em vez de uma escumadeira, tá? Então, olha, vocês podem reparar que é essa massa que a gente vai utilizar, que vai virar aí nosso requeijão no final. Olha só, então aqui eu terminei de recolher, ó, a panela tá vazia aqui, tá? Eu recolhi primeiro um pouco da massa com a escumadeira, é o que está aqui, e depois para escorrer o finalzinho passei por uma peneira mais fina, bem fininha, para retirar, né, o restinho da massa. Vou colocar aqui, isso aqui vai virar nosso requeijão. Isso aqui poderia ser várias coisas, a gente poderia transformar em ricota, em requeijão, em queijo mussarela, em queijo coalho, que dá para fazer um monte de coisa com essa massa aqui. No nosso caso, hoje a gente vai fazer requeijão, tá? O que eu vou fazer agora também é pesar a quantidade de soro, para vocês terem uma ideia de quantidade de soro que vai embora também. Então, pessoal, aqui, etapas. Nosso queijo, Minas Frescal, aqui, tá? Já exprimi bastante ele manualmente, mas ele ainda vai diminuir bastante, tá? Uma forma de a gente fazer uma marcação aqui, ó. Reparem que ele tá na segunda furação, tá? Ele ainda vai diminuir bastante essa massa aqui. Só que agora eu vou deixar ele descansar aqui umas 12 horas, para que ele ganhe uma certa firmeza, para que eu consiga retirar ele da forma e também para que eu consiga fazer salmoura amanhã, tá? Então agora esse aqui vai descansar, eu vou colocar um pano de prato em volta dele aqui, até porque esse pano de prato vai reter a umidade. Não recomendo colocar em porcelana, por quê? Porque esse soro ele vai escorrer e vai continuar em contato com o teu queijo. Tá? Isso vai fazer com que o teu queijo estrague com maior facilidade. O que a gente menos quer aqui dentro agora é água. Soro é água, né? A água é o que vai estragar aqui o nosso queijo. Então, quanto menor a quantidade de água que vai ter aqui dentro, mais durabilidade vai ter o nosso queijo. Eu vou tentar, até segunda-feira, na nossa aula, eu vou tentar deixar ele dar uma leve maturada também, vai dar uns 4 e 3 dias de maturação, né? Então eu vou tentar que ele dê uma leve maturada para vocês terem uma ideia de como que ele vai ficar também, certo? Aqui nós temos a massa que eu vou continuar fazendo, vai virar o nosso requeijão, tá? Vocês podem ver essa massa do requeijão aqui. E aqui nós temos o soro, que nesse caso infelizmente vai ser jogado fora, né? Quem tem cachorro em casa, algum tipo de animal, vaca, cavalo, pode dar para os animais aí, porco e tudo mais, sem problema nenhum. A indústria utiliza isso aqui de várias maneiras, né? Para bebida láctea e outras coisas. Se fosse de um leite, de repente, um pouco mais nutritivo, aqui se faz Yakult também, algumas bebidas lácteas fermentadas, se faz a partir daqui também. Nesse caso, nós vamos jogar fora, só para vocês terem uma ideia. Nós começamos com 5 litros de leite, então, daquele leite pasteurizado de saquinho, tá? Eu acabei de pesar aqui, nós temos aqui, então, 4 litros de soro, tá? Ou seja, daqueles 5 litros, nós restamos aqui mais ou menos 1 quilo de massa. Vocês podem apostar ainda que no final nós vamos ter aqui um total de mais ou menos um queijo de 300 a 250 gramas e um requeijão também beirando mais 150 gramas, 200 gramas, tá? É mais ou menos aquela conta que eu passei para vocês, né? Sempre 10% da quantidade é a quantidade total de leite, é o que a gente consegue de massa de queijo no final. Isso vai aumentar um pouquinho com leite cru, a gente vai aumentar aí para uns 70%, para uns mais ou menos uns 20% mais ou menos, tá? A gente consegue dobrar um pouquinho essa quantidade com leite cru. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou lavar aquela nossa massa do requeijão, tá? Passar um pouco de água. Tem gente que lava com leite, eu acho um pouco de desperdício, né? Eu só vou passar um pouquinho de água aqui, depois eu transfiro com um pano pra gente lavar um pouco no pano também. Por que eu lavo, tá? Porque aquele soro do leite ele é um pouco ácido. Então a gente quer aqui retirar um pouquinho da acidez, porque senão o nosso requeijão vai ficar muito ácido, certo? Fica com um sabor não muito agradável. Então para a gente ficar com um sabor mais neutro realmente, né, eu passo essa água para retirar o excesso de soro que ainda tem aqui dentro dessa massa. Então aqui, ó, eu lavei ela bastante, agora eu coloquei nesse pano de prato. Vou fazer uma trouxa, né? Eu vou espremer bastante essa nossa massa aqui, ó. Olha só quanta água sai ainda. Ó.
bastante soro, bastante água ainda, tá? E assim eu passo mais uma água nela por fora aqui também, ó. Vou lavando ela assim por fora, tá? De maneira a tirar todo e qualquer resquício de soro que possa ter nessa nossa massa aqui, tá? Então vou lavando, vou espremendo, vai lavando aí mais ou menos, faça isso durante um minuto e meio, 2 minutos, tá? Até realmente você ter certeza que não sobrou nada daquele soro de leite aqui dentro. Então, depois de ter lavado bem, tá aqui a nossa massa, certo? Bem espremidinha, que vai virar nosso requeijão. Vamos pro fogo, eu vou colocar aqui uma colher, depois eu passo a quantidade para vocês em medidas, tá? Mas é mais ou menos aí 25 gramas de banha de porco, tá? E também cerca de 20 gramas de manteiga, tá? Então, bem gorduroso aí, bastante banha de porco e manteiga para a gente fazer esse nosso requeijão. E agora em fogo médio-baixo, a gente vai ficar mexendo até isso aqui virar uma massa uniforme. Eu volto daqui a pouquinho para mostrar para vocês. Pessoal, só voltando aqui que eu esqueci de mostrar, tá? Colocar também aí cerca de 70 ml de leite, tá? Que é o que vai também dar a textura do nosso requeijão, tá? Então, manteiga, banha e leite. Gente, estou aqui misturando, tá? Pode ver que agora ele já está bem homogêneo. Uma observação, tá? Se for de leite cru, você vai ver que ele vai virar essa massa bem rapidamente, assim, mais ou menos uns 10 minutos de fogo, vai começar a secar e você vai ver que ele vai ficar essa massa bem homogênea. Se for com leite de pacotinho, a gordura ela tende a se esfarelar com mais facilidade, tá? É uma coisa que eu recomendo, vocês podem levar ao liquidificador e bater ele quente, tá? Até ficar bem homogêneo. Nesse ponto, então, a gente adiciona sal, mais ou menos aí 10 gramas para aquela quantidade. É uma questão de gosto também, se quiser um pouco mais salgado, não tem problema, tá? E a gente vai terminar aí nosso cozimento, tá? Aqui, quanto mais você cozinhar ele, né, mais ponto de corte depois você vai dar, tá? Menos cremoso ele vai ficar, certo? Porque mais água vai evaporar daqui, né? Mais gordura vai sobrar e menos cremoso vai ficar esse requeijão, vai ficar aquele requeijão de ponto de corte. Outra observação é que se eu ficar também cozinhando ele aqui, tá? Eu vou começar a caramelizar, né? Vai acontecer uma reação de Maillard com o que resta aqui de proteína do leite aqui ainda, certo? E essa reação vai começar a fazer também um famoso requeijão caramelizado, né? Que é comum também na região aí do Centro-Oeste e Minas Gerais, perfeito? Então isso, se eu continuar aqui, né, dando ponto de caramelo aqui para essa minha massa, né? Olha só como ela tá bem ponto de requeijão mesmo, né? Eu vou continuar aqui mais um minutinho com ela, daí eu termino e volto com vocês aí. Então, pessoal, olha só, aqui tá meu queijo, né? Eu já deixei aqui 12 horas, pode ver que ele ainda tem, olha só como ele tá brilhoso, né? Que ele tem bastante soro ainda, é só tocar nele que a mão fica bem molhada, tá? E o que eu vou fazer agora? Então eu vou deixar ele de molho na salmoura, né? Eu peguei aqui sal grosso, temperado, tá? Esse aqui temperado, eu temperei, não é comprado, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de água quente aqui, de forma a fazer uma infusão e também a diluir um pouco esse sal grosso e extrair mais os temperos, né? O sabor aqui dos temperos. Vou misturar com água e vou deixar esse queijo mergulhado em água, então, por cerca de 1 hora mais ou menos, para estar absorvendo o sal, tá? Depois eu volto para mostrar para vocês isso. Então, pessoal, para finalizar aqui nosso vídeo, o restante eu vou só bater uma foto, tá? Da preparação final com os 3 ingredientes. Aqui está nosso queijo, certo? Ó, dá uma olhadinha nele aí, um pouco furadinho ainda, tá? Recém feito, recém desenformado, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar ele curando por 2 semanas no mínimo, para vocês acompanharem aí um passo a passo desse queijo curando, tá? Como eu vou curar ele? Então são vários passos, certo? Primeira coisa do queijo, quando a gente está curando, é monitorar, certo? Monitorar é muito importante, por quê?
é ideal que a gente seque ele todos os dias, tá? Com auxílio aí de um pano de prato, de um guardanapo limpo, né? Então a gente secar para que nenhum resíduo de líquido, principalmente se você usar porcelana, que é uma coisa que eu não indico muito, tá? Se você usar madeira para secar ele é melhor. Mas se você não tem madeira, não tem uma tábua em casa, usa porcelana, desde que você seque o fundo dessa porcelana todos os dias, não deixe esse teu queijo imerso num soro, porque senão ele vai criar manchas amarelas, certo? E isso não é um amarelo bom, é um amarelo ruim que pode amargar teu queijo, tá? Então, a primeira coisa é curar. Você pode curar ele em geladeira, que daí é o que eu menos recomendo, tá? Lá na parte de baixo da geladeira, a parte mais seria, de certa forma, mais quente da geladeira, né, que é onde não é tão gelado, tá? Pode colocar ele lá com um paninho por cima, deixa ele lá curando, tá? Daí você pode visualizar ele todos os dias, virar ele todos os dias, pode fazer isso, mas não é o que eu recomendo muito, tá? Porque geladeira tem umidade e a gente quer secar esse queijo, a gente não quer colocar umidade ali dentro, tá? Vocês sabem que mesmo a geladeira tem bolor ali e tem muita coisa ali dentro, né? Que a gente coloca, então tem muita bactéria circulando por ali que às vezes a gente não quer para o nosso queijo, tá? Segunda forma de secar esse queijo, de curar ele, é em temperatura ambiente. Está chegando agora no metade do outono, início do inverno praticamente. Estamos aí circulando em temperaturas de 20, 25 graus até 12, 10 graus à noite, dependendo de onde vocês estão morando. E é uma boa temperatura, melhor que verão aí, né, para a gente estar secando esse queijo. Infelizmente nós estamos num período de seca, que também é ideal, né? Porque vai puxar muita umidade nesse nosso queijo, que é o que a gente quer. Então, se vocês têm aí um ambiente onde vocês conseguem colocar em cima de uma tábua, colocar uma telinha, tá? O ideal, dá para ser um pano de prato? Pode ser, mas tem que ser também um local onde passe, circule ar nesse teu queijo, né? Se você colocar uma toalha, algo que abafe muito ele, não é o ideal. Então, porque aqui em temperatura ambiente o que a gente não quer é que nenhuma mosca, nenhum inseto, nada pouse em cima do nosso queijo. Isso vai fazer ele estragar, certo? Segundo passo, então, para curar esse queijo, terceiro passo para curar esse queijo é você curar em adega, tá? Que é o que eu faço aqui em casa, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui uma adega, então, dessas pequenininhas, né? Tipo, para vinho. Ela fica aí numa temperatura que eu consigo controlar entre 12 e 18 graus. Certo? Dependendo do tipo de vinho que eu quero e tudo mais. Mas como eu também uso ela para queijo e para charcutaria também, eu utilizo essa adega aqui, que é onde eu vou deixar. Porque daí eu posso deixar ele na tábua, tá? Sem cobrir nada. E o ideal da adega é que ela não tem umidade, né? Você não tem circulação de umidade ali, então ela faz uma cura bem controlada, numa temperatura constante, bem interessante para a gente, certo? Então, como eu falei para vocês, o ideal é sempre a gente monitorar, e esse monitoramento ele tem que acontecer como? Todos os dias, né? Monitoramento visual, você vê se não tem nenhum resquício de bolor, não tem nenhum soro aqui, tá? Outro monitoramento também que deve acontecer se você quiser um queijo esteticamente mais bonito, tá? É você pegar uma farinha de milho ou pegar qualquer coisa que seja áspera, até mesmo uma faquinha ou sabugo de milho, tem gente que utiliza, tá? E raspar esse teu queijo, fazer como se fosse um peeling aí desse teu queijo, certo? De maneira que você vai deixar ele bem lisinho, mas isso é uma questão bem estética também, tá? Você pode também, se quiser, se você achou que é um queijo mais salgado, principalmente, né? Sempre todo dia pegar um pouquinho mais de sal, mas cuidado com isso, porque você pode deixar teu queijo salgado demais, principalmente que ele vai curar, vai perder a água. Lembrem, água evapora, sal não, sal vai ficar aqui dentro, né? E às vezes vai ficar um queijo extremamente salgado, né? Quanto mais curado o queijo, mais salgado ele é, tá? Eu já deixei ele 2 horas dentro de salmoura aqui, então já está bem tranquilo, né, essa quantidade de sal. Mas se você quiser, pode esfregar e nos primeiros 2 dias mais um pouquinho de sal nesse queijo. Ele vai absorver esse sal até o centro geométrico dele. O importante é o quê? Todo dia, tá? Você pode fazer esse peeling, daí você lava ele, pode lavar ele, tá? E depois você sempre seca, né? Você deve sempre guardar esse teu queijo o mais seco possível, né? Lembrando que a água estraga os nossos alimentos e a gente quer aqui só gordura e sal, certo? Outro processo também que a gente pode fazer, se a gente tem aí um TNT ou algum pano, né?
Esse meu queijo, talvez eu faça isso porque ele ficou bem alto, né? Se vocês olharem aqui, ele dá quase 3 dedos e meio meu aqui, né, de queijo, tá? Amarrar, passar um pano em volta aqui, para que ele não aconteça o quê? Para que ele não achate esse queijo, não fique um queijo feio, que ele fique no formato, certo? Apesar dele já estar duro, mas ele vai começar a perder água, e a tendência é o quê? Tanto a gordura quanto a água descer. Por isso que é ideal que todo dia você vire esse queijo para equilibrar essa questão de gordura e água desse queijo, certo? Então, talvez eu vá amarrar um paninho aqui para manter o formato desse queijo. Isso ajuda na cura também, esse pano absorve um pouquinho da umidade, tá? Então, eu vou tentar não comer esse queijo aí nos próximos dias e fazer um acompanhamento com vocês aí de 2 semanas de cura, o que se tornaria aí um queijo meia cura, de certa forma, tá? Aqui ele é como se fosse o Minas Frescal, como se fosse, porque primeiro não foi feito em Minas, né? Foi feito em Santa Catarina, então vamos dizer que é um Santa Catarina Frescal aí, tá? Mas é uma espécie aí de Minas Frescal, então, né? E vamos tentar fazer aí um meia cura, que seja uns 15 dias de cura, e quem sabe aí até mais tempo, né? De repente a gente deixa até um mês ou até 6 meses, vocês vão acompanhando comigo aí essa cura desse queijo e vocês vão fazendo em casa também. Perfeito, gente? É isso aí. Então, pessoal, vamos falar aqui do nosso doce que a gente vai fazer aí para acompanhar nossos queijos, né? Então, enquanto nosso queijo descansa aqueles 45 minutos, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a preparar a mise en place do nosso doce e praticamente já finalizar ele, porque é um doce rápido de fazer. Primeira coisa que tem que ter em mãos é um mamão verde, tá? Esse doce, então, é típico da região de Cuiabá hoje em dia, mas ele é bem tradicional de toda a culinária caipira, que a gente já estudou bastante, né? Mas ele se reuniu hoje muito ali na região do Centro-Oeste, principalmente Cuiabá. E antigamente se fazia ele com o tronco do mamão, tá? O mamão, se vocês já viram o pé, vocês podem ver que ele se assemelha um pouco a uma palmeira, o tronco dele é um pouco fibroso e dentro dele tem uma espécie de palmito também. Desse tronco, desse miolo do tronco, se ralava e se fazia um doce, tá? Essa prática hoje em dia praticamente se perdeu, até porque não, né, é mais proveitoso você ficar retirando os frutos do que realmente você cortar o tronco e depois não ter mais mamão, né? E também o que acontece hoje em dia esse doce ele quase sumiu em determinada época, né? Quem recuperou esse doce foi a Cora Coralina, né, que a gente já estudou também, né, escritora, poeta e doceira. Então, os doces de mamão verde são tradicionais dela, então praticamente em meados do século passado, ela que recuperou esses estilos de doce pra gente, tanto em Goiás quanto no Centro-Oeste, né? E substituiu esse tronco do mamão pelo mamão verde, tá? Aqui a gente não tem quase nada assim de diferente em questão de sabor do tronco para o mamão verde. O que é importante? Primeiro, se vocês têm acesso realmente a pés de mamão verde, é que vocês colham esse mamão e logo façam o doce. Esse daqui, ele foi colhido e ficou quase 2 semanas na geladeira. Vocês podem ver que ele já sofreu um processo de amadurecimento, né? O ideal é que o mamão ele seja todo branquinho, que ele não tenha essa coloração tradicional do mamão maduro, tá? O que isso interfere? Quanto mais verde realmente esse mamão tá, lembra que eu falei para vocês, frutas verdes, né, tem mais amido, certo? Então, frutas maduras ele vai perder esse amido e outras substâncias que aqui tem que a gente precisa, tá? Além de firmeza também, né? A fruta muito madura vai ter muita água, isso vai soltar muito líquido, a gente vai perder muito, né, da fruta na hora de fazer o doce, tá? Mas dá certo, tá? Onde vocês vão encontrar? Normalmente feiras livres vocês encontram, para quem não tem pé de mamão em casa, tá? Vocês conseguem encontrar. Consegue encontrar em mercado também, assim, aqueles mamão um pouco verde, tá? Mas já provavelmente vão estar maduros por dentro. Dá de fazer o doce também, só que vocês têm que entender que ele vai soltar muita água, vai demorar um pouquinho mais para secar, perfeito? Então o que você faz aqui? Você tira a semente, no meu caso esse aqui ele nem tinha formado semente ainda, tá? Ele estava bem novinho quando foi retirado mesmo, mas você tira a semente e até pode raspar um pouquinho essa polpa aqui, ó. Porque essa polpa é muito mole, você pode dar uma raspadinha nela também, sem problema nenhum, tá? E depois rala com casca e tudo, tá? Higieniza, obviamente, né? E você vai ralar com casca e tudo, né? O ralo grosso. Não tenham medo de ralar, tá? Ele vai conseguir ralar, ainda mais se for feito com a casca, ele fica bem firminho, certo? Depois de ralar, eu vou mostrar o resto do passo a passo depois para vocês ali. Outro ingrediente que a gente vai usar aqui, que seria original, seria a rapadura, tá? O furrudum ele se faz com rapadura.
Tá? Na substituição da rapadura, pode ser o açúcar mascavo. No meu caso aqui eu não tenho nenhum, nem outro, eu vou fazer com açúcar demerara. Dá para fazer com açúcar branco? Também dá para fazer com açúcar branco, mas cada vez você fica mais longe do sabor original do doce, tá? O doce ele tem aquele sabor original realmente da rapadura e do açúcar mascavo, né? Daquele açúcar mais bruto, tá certo? No meu caso, como eu resolvi fazer hoje, como eu não quero ir ao mercado, né? Respeitando aí as regras da quarentena, eu vou fazer com o que eu tenho em casa, que é o açúcar demerara, certo? As proporções eu passo para vocês depois. Depois, especiarias, canela, cravo, certo? E gengibre. Gengibre aqui eu não tenho, então também não vou usar só cravo e canela. Professor, posso fazer sem cravo? Posso fazer sem canela? Sim, pode. Né? Você pode fazer, como depois também, na proporção, você pode tanto diminuir a quantidade de açúcar. Vocês vão ver que é aquela proporção bem de doce brasileiro, bem de 1 para 1, tá? E depois vocês podem diminuir se quiserem, deixar um doce mais saudável e também não tão doce assim. Tá? E para a finalização, para a parte de calda, a receita original utiliza limão, principalmente o limão galego, né? Que não é esse é o Tahiti, limão galego aquele mais amarelinho, certo? Então se utilizava muito limão galego, que é originário aqui do Brasil, né? Esse limão Tahiti não é, certo? Nesse caso eu não vou usar nenhum nem outro, eu vou usar maracujá. Tá? Maracujá roxo, porque eu quero que a minha calda fique mais apurada e tenha um sabor não tão ácido que esse limão às vezes ele passa. Esse maracujá ele não é tão azedo como o maracujá aquele amarelo tradicional azedo, tá? E ele dá um sabor que eu acho bacana aí para o nosso doce, certo? Então, gente, depois de ter ralado o mamão, certo? Eu vou para a segunda etapa, que é lavar esse mamão. Por que é importante lavar o mamão? Toda fruta verde, né, vocês provavelmente o mais próximo de fruta verde que vocês conheçam seja a banana, né? É o mais comum, né? Vocês sabem que ela tem uma espécie de cola, assim, né? Aquela cola tem a ver com a quantidade de amido também e algumas outras substâncias, tá? O que a gente quer retirar aqui, então? A gente quer retirar sempre o excesso de tanino, que vai ter aqui, o excesso de amido, certo? Como esse mamão aqui ele já não estava tão verde assim, tá? Não precisa ficar lavando muito. O mamão, quando ele está bem verde, bem branquinho mesmo, vocês vão ter que lavar umas 2, 3 vezes até essa água sair transparente, tá? Mas é o ideal que você lave também até ele parar de fazer um pouco dessa espuma, tá? Que essa espuma aqui realmente ela fique bem rala, certo? E que essa água ela realmente saia bem transparente mesmo. Aqui a minha ainda tem um pouquinho de coloração. Eu vou lavar aqui 1 ou 2 vezes até essa água sair bem transparente ou também parar de fazer um pouco dessa espuma. Então sempre lavando, escorrendo, certo? Você vai fazer isso umas 2, 3 vezes. Se o mamão estiver muito verde mesmo, você vai fazer isso mais 5 vezes até essa água sair transparente. Daí vai estar pronto para a gente começar a fazer o nosso doce. Então, pessoal, enquanto o nosso leite descansa lá, aqueles primeiros 45 minutos dele, eu já vou dar início aqui ao nosso doce de mamão. Então, aqui no fundo, o mamão ralado, o açúcar, quantidades depois eu vou passar para vocês na aula, tá? Canela, cravo, é isso aí que eu vou usar agora. Vou deixar aqui um pouquinho de água, tá? Mais ou menos 100 ml de água. E já deixei pronto também a calda de maracujá que eu vou usar no final. Perfeito? Essa água aqui a gente vai colocar só se necessário, tá? É só realmente se ele estiver grudando muito no fundo da panela, a gente coloca a água para dar uma soltada nesse açúcar, para dar uma deglaciada. Perfeito? Então, olha só, nesse início aqui vocês vão reparar que vai soltar bastante água, né? Nosso objetivo aqui é justamente esse, essa água secar, certo? Essa água secar, esse doce é um doce que ele tem uma calda, mas ao mesmo tempo o mamão em si ele vai ficar muito parecido com coco ralado, tá? Então a gente vai secar bastante essa quantidade de água que ele tem aqui, tá? Que ele já soltou bastante, ele vai soltar ainda mais. Então aqui a gente vai mais ou menos uns 15 minutos de cozimento, aí vai depender muito de quão verde estava o teu mamão. Quanto mais verde teu mamão estiver, menos tempo de cozimento a gente vai ter aqui. Quanto mais maduro ele tiver, mais tempo de cozimento a gente vai ter aqui. Então aqui eu já estou mais ou menos a uns 5 minutos aqui de cozimento desse nosso doce. Vocês já podem ver que já reduziu bastante a quantidade de líquido, né? O açúcar ele já começou a caramelizar, ó. A gente já tem aqui já, né? Não chega a ter um ponto de fio, é claro, né? Mas a gente já tem uma cor já um pouco mais tradicional de caramelo, tá? Uma coisa importante, como sempre, né? Cuidar das laterais da panela, né? A caramelização sempre começa a acontecer ali primeiro. É a parte mais quente da panela, normalmente, principalmente panela de ferro, né? Sempre a parte mais quente, então sempre mexendo. E não precisa mexer com voracidade, né? Sempre mexendo com certa
delicadeza para também a gente não quebrar muito esse nosso mamão, principalmente se ele estiver muito maduro, tá? Aqui ainda com certeza eu vou provavelmente mais uns 10 minutos de cocção até realmente essa calda ficar num ponto de fio e incorporar bem no nosso mamão. Então, gente, vamos lá. Esse daqui seria o ponto que vocês vão adicionar, tá? Vocês até podem deixar diluir ainda um pouquinho mais, tá? Mas esse é o ponto que vocês vão adicionar o ácido. No meu caso, eu vou adicionar o maracujá. Vocês podem, no caso, também adicionar limão, tá? Se for limão, meio limão só, tá? Um limão ele vai acentuar demais a acidez aqui, certo? Essa acidez ela serve também para balancear. Eu já expliquei para vocês, lembra na aula da nixtamalização lá que a gente fez o doce, né? Que a gente comeu o doce com coco. Sobre lá a gente testou o da doçura, né, com a gordura. Aqui já o açúcar com acidez, certo? Então ele vai servir realmente para balancear um pouco essa acidez. O que acontece aqui? Vocês vão poder reparar também que o meu mamão, o que estava mais verde, né? Ele continua bem firme, né? Dá pra gente ver que ele é bem cristalizado. É claro que aquele que estava um pouco mais maduro, ele acaba se desmanchando realmente e virando um pouquinho de doce. Por isso que o ideal é você fazer realmente com uma mão bem verde, né? Para que ele realmente não se desmanche conforme tá. Às vezes o teu mamão muito maduro vai se desmanchar, tá? Então aqui nesse ponto, deixa eu pegar uma colher para ele para vocês, ó. Vocês vão ver aqui que ele não chega a estar num ponto de fio ainda, ó, né? Apesar de um pouco mais grosso, mas não ainda é um ponto de fio, tá? Nesse ponto aqui, então, eu vou adicionar o maracujá, tá? E vou deixar ele cozinhando mais uns 3 a 4 minutos para dar uma apurada. Num total aí vai dar mais ou menos uns 20 minutos de cozimento nessa quantidade que eu estou fazendo aqui. Não. Então, pessoal, tá pronto aqui, depois de mais ou menos ali 20 minutos de cozimento. Pode ver que ele tem bastante calda ainda, tá? Isso aqui, se você colocar ele, por exemplo, numa peneira, você pode deixar ele secar para ele ficar depois, né, aquele doce mais sequinho, tá? Aqui no nosso empratamento final eu vou querer os dois, eu vou querer tanto calda quanto ele mais sequinho, por isso eu vou preservar os dois. Lembrando que quando ele esfriar também, né, ele é açúcar, então ele tende a dar uma endurecida, tá? Só aqui eu já vou dar um choque térmico nele, né? Esse efeito das sementes de maracujá é uma coisa que eu queria também, por isso que eu misturei o maracujá também, não só o limão, tá? Queria dar um pouquinho desse contraste, desse pontilhado preto, que vai ser o final aí do nosso empratamento, certo? Então vou colocar ele aqui de maneira que ele esfrie um pouco mais rápido, depois eu posso estar colocando num pote de vidro ou em qualquer outro recipiente. Aqui eu coloquei num recipiente um pouco maior, para deixar que ele tenha um choque térmico, esfrie rápido e não continue o cozimento dele. Então, pessoal, olha só, vamos recapitular aqui. Então, nosso doce de mamão está aqui ainda, naquela travessa que eu tirei ele, agora já está bem frio, tá? Deixa eu pegar uma colher aqui, peraí. Olha só, então, vocês podem ver, olha só como está agora sim uma calda, né? Bem mais espessa, ó. Como eu falei para vocês, eu quero, depois da nossa montagem do nosso prato final, eu quero essa calda aqui, tá? Com esse doce mais sequinho. Então, vou guardar ele agora em outra peça, né? Um pote, alguma coisa assim. E para deixar ele aqui apurando até segunda-feira, quando eu vou fazer a montagem do nosso prato, certo? Aqui está o nosso requeijão, tá? Coloquei num prato também porque eu quero tirar um formato dele depois, lembrando, eu deixei ele secar um pouco mais, então não vai ser aquele requeijão extremamente cremoso, tá? Provavelmente agora eu já vou tirar uma quenelle dele aqui, tá? Porque eu vou deixar essa quenelle dar uma endurecida para decorar o prato de segunda-feira, pelo menos essa é a minha ideia, não sei se eu vou conseguir fazer, vamos tentar, senão realmente vai ser um pedacinho dele no dia, né? E aqui, nosso queijo, olha só como já caiu mais soro ainda, que ainda não está pronto, né? Lembrando que eu falei para vocês que eu vou deixar ele repousar 12 horas aqui, certo? Embrulhado num pano de prato. Isso pode ser em temperatura ambiente ou até mesmo na geladeira, mas daí faça na parte lá embaixo, lá na cesta, lá na bacia da tua geladeira, certo? E amanhã então eu vou fazer a salmoura desse queijo aqui também e vou deixar ele maturando, daí eu vou mostrar para vocês como que eu vou deixar ele maturando até na nossa segunda-feira daí, perfeito? Mas por hoje é só.